Você que está aí assistindo mais um vídeo sobre autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, eu duvido que você nunca se questionou como que toda essa galera namastê aí fica falando tanto de ser positivo, de ser feliz, que tudo acontece por uma razão, enquanto tem tanta gente sofrendo, enquanto tem tanta gente passando por maldade. Como que a gente entende, como que a gente realmente pensa, poxa, eu mereço ser feliz mesmo, enquanto o outro tá lá, enquanto tem crianças passando fome? Não pense que é só vocês que pensam isso não, gente. Nós aqui do outro lado passamos pelos mesmos questionamentos. Eu sei que esse é um tema muito delicado, mas eu pensei bastante e resolvi fazer assim mesmo, porque eu acho que mesmo sendo delicado, é importante ser falado, lembrando que eu não sou nenhuma verdade absoluta, né? As coisas que eu penso não são nenhuma verdade absoluta. Os meus vídeos são principalmente para você desenvolver o seu senso crítico, tá? Eu quero que você pense com a sua própria cabeça, porém, não tem problema nenhum discutir aqui as minhas opiniões, coisas que eu acredito, que talvez te façam refletir também, trazendo um novo ponto de vista. Então, se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Ingrid, eu sou formada em psicologia, mas aqui eu falo de tudo um pouco, tudo que envolva expansão de consciência, filosofia, espiritualidade. E hoje eu estou tratando desse tema delicado que é como lidar com a maldade do mundo. Eu tenho quase certeza que todo mundo aí do outro lado já se fez essa pergunta, né? Porque a gente se sente culpado de buscar felicidade enquanto tem outro sofrendo. Com certeza tem aí, gente, os charlatões aí da espiritualidade, né? Pessoas que talvez não seja todo mundo, porque até na espiritualidade existe as sombras, né? Eu quero começar falando aqui que o mundo é dual. Nós aprendemos por contraste. A gente só sabe o que é alegria, porque a gente também sabe o que é tristeza. A gente só sabe o que é dia, porque a gente tem a noite. Sem o contraste do escuro, claro, a gente não sabe, a gente não aprenderia nada. Então, quando a gente julga as coisas assim, como se existe um lado mal, na verdade esse mal faz parte do bem, é uma polaridade oposta. Mas o mal é a ausência de bem. Assim como a escuridão é a ausência da luz. Então a gente pensa, né? Poxa, mas o que tem as pessoas que estão passando sofrimento, passando fome? Por que são elas que estão passando aquilo ali? Para a gente começar essa reflexão, eu quero que vocês pensem o seguinte. O sofrimento, assim como a felicidade, eles têm níveis, né? Não é que as pessoas estão o tempo todo em paz, não é que as pessoas estão o tempo todo com problemas, porém tem pessoas que estão em níveis de problemas, né, de dificuldade, de sofrimento, muito mais intensos do que outras pessoas. Então, às vezes a gente está olhando para o mundo afora e acha que tem muitas pessoas sendo felizes o tempo todo e a gente nem faz ideia do que está passando na vida daquela pessoa. O que eu quero trazer com essa mensagem é lembrar a vocês que todos nós estamos aqui como aprendizes. Então, existem histórias loucas aí, né? Assim, inacreditáveis. Eu falo louca porque, tipo, inacreditável. Eu mesmo tenho uma história de um professor que ele cresceu no lixão. Procurem aí, o nome dele é Jovenito. Se você tem a história dele no Google, eu pesquisei esses dias. Ele cresceu no lixão, ele conta isso todo o primeiro dia de aula, ele conta isso. Eu tive aula com ele em dois anos. Então eu escutei essa história 2 vezes. Ele dormia no lixão e um dia ele cortou o pé, foi pro hospital. Alguém levou ele pro hospital e lá ele acabou ficando por lá, ficava lá na frente do hospital, ajudando as pessoas que chegavam passando mal. E um belo dia ele ajudou uma pessoa que estava tendo um infarto. E acabou que esse cara era professor de uma escola. Acabou levando ele para ser faxineiro, deu um quartinho para ele lá. E acabou que ele foi ficando na escola, virou faxineiro. O dono da escola começou a ensinar ele a estudar, a ler, escrever, até o dia que ele foi pro setor administrativo, depois começou a fazer o ano letivo, depois fez faculdade. Gente, hoje em dia ele é dono
de escolas. Então, o que eu quero trazer com essa história? Muitas vezes a gente olha para uma situação, né? O que você sentiria hoje se visse um menino no lixão? Meu Deus, que tristeza, que maldade. Parece que ele foi adotado e aí a pessoa tratava ele mal e ele fugiu, foi morar no lixão. Enfim, situações diversas que a gente vê hoje aí na vida. Mas a gente não imagina que aquilo ali possa vir a ser algo de bom. Isso vai depender do que a pessoa precisa aprender, do como ela vai lidar com aquilo ali, entende? Então todos nós estamos aqui com um certo nível de consciência, passar certas situações que nos evoluam como seres humanos. Tem situações que são assim muito incompreensíveis, que a gente fica, não é possível que isso tenha alguma razão por trás. Mas tem, gente, é porque se faz parte desse planeta, se tá dentro da inteligência cósmica, alguma coisa, por algum motivo, aquilo ali está acontecendo. É a mesma coisa na natureza, né? Se você for estudar a natureza, tá tudo acontecendo exatamente como tem que acontecer. Cai o negocinho da árvore, o passarinho come, aí vai leva, é um ciclo perfeito, né? Eu lembro que eu vi uma vez o urso comia o salmão, que deixava a casca do salmão deixava os nutrientes na terra. E depois a árvore que sugava os nutrientes fazia o alimento do passarinho, que depois fazia, sabe? E mesmo assim, com toda essa perfeição, você vê também um animal atacando o outro, uma coisa que te traz um sofrimento. A gente julga, que coisa horrível. Eu mesmo não consigo ver certas cenas da natureza. Me faz, né? Me deixa triste. Mas, gente, a gente não imagina que aquilo ali faz parte, né? Assim como a maldade também faz parte. Por mais incompreensível, por mais horrível que seja. E outra coisa muito importante, não é que, faz parte, então agora, nossa, tá tudo... Não tem problema eles passarem fome, não tem problema a pessoa estar nesse sofrimento. Não é isso que eu quero dizer. Porque a sua compaixão, a sua fraternidade é o que te identifica como ser humano, né? Se você não se sentir nada, se você não se incomodar, se você não se indignar, se você não quiser ajudar, talvez você tenha que rever os seus conceitos e valores como ser humano, né? Porque ter insensibilidade ao sofrimento do outro não é o caminho. Pelo menos não é o meu. Não é porque eu busco paz, autoconhecimento e ensino sobre isso, falo sobre isso, compartilho sobre isso. Não é porque eu quero o bem de algumas pessoas, não é porque eu quero a saúde mental minha e de máximo pessoas que eu puder, que eu não pense no próximo. Então eu já vi também vários comentários criticando pessoas. Eu queria muito saber o que esse povo gratiluz pensa sobre os problemas sociais. E eu fico pensando, né, eu já tive essa cabeça, tá, gente? Eu nem julgo, mas eu fico pensando assim, poxa, a gente tá aqui fazendo um trabalho para ajudar pessoas que também estão em sofrimento. Então, assim, o que ela quer que a gente trate aqui em um vídeo sobre todos os problemas sociais, né? Porque aí sim a gente estaria provando que a gente realmente quer o bem da humanidade. Então, assim, cada um tem a sua ferramenta. Essa é a minha ferramenta. Talvez as pessoas tenham que se perguntar qual é a minha ferramenta, o que eu tô fazendo de bom para ajudar essa sociedade que sim é doente, que sim tem pessoas sofrendo. Eu acredito, no fundo do meu coração, que só o amor e a educação melhoram a sociedade, né? Não necessariamente uma educação escolar, mas a educação de pai para filho, de mãe para filho, né? De família. Então, eu acredito que mostrar ferramentas, né? Que para mim, gente, eu nem gosto dessa palavra ajudar, porque eu sei que as ferramentas estão dentro de cada um. Então aqui eu tô compartilhando, né, as ferramentas, mostrando um caminho que só vocês podem trilhar. Então eu acredito que isso, mostrando essas ferramentas para algumas pessoas, essas pessoas vão se curar, vão, né, buscar um caminho de cura, consequentemente vão compartilhar com seus filhos, com seus amigos, porque para mim é assim. Pessoas curadas por pessoas feridas ferem pessoas. E quando a gente fala de maldade, a gente está falando de pessoas feridas. Quem não sabe que uma pessoa ferida fere pessoas? Quem não sabe que uma pessoa magoada entra na mente, se identifica? A maldade mesmo, para mim, no real, é a ausência de bem, de amor, porque ela está totalmente identificada com a sua mente, que é cheia de dor, de memórias, de mágoa, de ingratidão, de coisas que ela não viveu, que ela nunca sentiu.
Então isso vai virando um monstro dentro dela. Pra pensar. Teve uma vez que eu fui assaltada, o cara entrou dentro do meu carro. Depois de um tempo, né, eu comecei a ficar mais calma. Eu vi que ele tava muito alterado, tá? Não pensem que foi fácil ficar calma não, porque foi uma coisa horrível. Horrível. Mas eu tentei ser o mais racional que eu pudesse pra poder, porque eu via que quanto mais eu ficava com medo, mais irritada ele ficava. Então eu fui tentando mostrar um pouco de igualdade. E aí foi uma coisa muito louca, porque no final das contas a gente rodou em tudo que era banco, e todos os bancos do Itaú na época estavam fora do ar, gente. Pasme, tá? Acredite se quiser. Nem eu sei como é que foi, foi uma coisa assim, mesmo de Deus. E teve um momento que eu perguntei pra ele: você tem filhos? Por que você tá levando a sua vida assim? Acho que ele nunca fez aquela pergunta pra ele, muito menos durante um assalto, né? Minha vida não tem mais o que perder não, dona. Eu já perdi tudo. Minha vida não vale mais a pena não, eu já tô entregue. Então, com essa narrativa, o que eu percebi? É uma pessoa que perdeu completamente a esperança na vida, então ela se entregou pra maldade. Ela não nasceu, ele não nasceu mal. Depois esse cara foi preso, a gente saiu no jornal, ele já tinha cometido diversos crimes bizarros. Enfim, foi realmente... Eu tenho que agradecer muito pra minha vida, mas essa narrativa me marcou. Porque não é que foi do nada que ele nasceu. Não, eu sou assim mesmo, eu gosto de maldade. Não é. Eu vi naquela narrativa, né, que saiu a dor ali. Então ele se entregou. Porque ele achava que não valia mais a pena. Não tinha nada dentro dele. Ele não se sentia, né, amado, parte do todo. Ele estava completamente dominado pela inconsciência das memórias ruins. Então, gente, voltando lá ao nível... voltando lá ao que cada um passa na vida para evoluir, também, o entendimento disso é que, assim, muitas vezes a gente julga coisas como ruins, né? Eu não sei o que aconteceu com essa pessoa, mas sabe lá se ele se converteu, quantas pessoas dentro da cadeia que se convertem, né, se entregam aí para alguma religião que salvam eles, se arrependem. Eu já vi em documentários também pessoas que estão tremendamente arrependidas, né? Começam uma nova vida. Então as pessoas que praticaram maldade com alguém, elas também têm uma nova chance aqui nessa vida mesmo. Então foi o que elas precisaram passar. Elas precisaram ver, né? Ficar face a face com a destruição, com o que é a maldade, com o que isso leva. E elas passaram todas as consequências. Elas tiveram essa experiência. Pra onde a escuridão te leva? Você seguir por esse caminho, né? Muito sofrimento. Então, assim, eu vejo muitos relatos também de pessoas que... eu vi, foi uma moça que teve câncer. Aí ela falou, hoje em dia, todo mundo que me pergunta, mas você teve câncer, poxa, que coisa triste, sinto muito por você. Ela fala, eu não sinto muito não. Eu agradeço muito ao meu câncer. Me transformei em outra pessoa. Mudei completamente a minha vida. A minha família toda se uniu por causa do meu câncer. Tudo mudou na minha vida. Eu acho que cada ser tem um nível de consciência que vai experienciar certos níveis, seja de maldade, seja de, enfim, dificuldade, de problemas. E assim elas vão conseguindo passar esses níveis. Se aperfeiçoa muito, gente, através da dor. Eu tenho certeza que se você já passou por alguma dor, você amadureceu muito, se fortaleceu muito. Todo mundo nessa vida amadurece, cresce com a dor. É só pela dor? Tem algumas pessoas que são muito evoluídas aí, que já nascem maduras, né? Então não precisam sofrer tanto. Mas se você está sofrendo, é porque tem alguma coisa que você ainda está desenvolvendo dentro de você. Então, existe a história também do Viktor Frankl. Ele estava no centro de concentração. Ele era psicanalista, se eu não me engano. Ele se tornou psicanalista, se eu não me engano. Ele estava no centro de concentração. Gente, imagina, uma pessoa, né? Eles passavam frio, fome, todo mundo jogado lá naquela época horrível do Holocausto. E mesmo com todo aquele sofrimento, todo mundo, as pessoas se jogavam na cerca elétrica, né? Porque não aguentavam mais aquilo ali. Se suicidavam o tempo todo. E ele falou, não, aqui eles têm poder sobre a minha vida, sobre o meu corpo, mas não têm poder sobre o meu jeito de pensar. Gente, ele ficava se imaginando, dando aulas sobre o que ele estava vivendo.
ajudando pessoas, mesmo naquela situação tão bizarra que é o Holocausto. Acabou que não sei exatamente como, mas ele não foi morto e depois ele se tornou um grande... Pesquisem o nome dele aí, Viktor Frankl. Ele era psiquiatra, gente, falei psicanalista. Não, ele era psiquiatra e criou a logoterapia, que é a terapia da busca de sentido, que foi o que ele encontrou lá no meio daquele sofrimento, gente. Ele teve uma luz na consciência dele lá, no meio daquele sofrimento, vendo todo mundo se suicidando, se jogando em cerca elétrica. De desespero, ele encontrou algo dentro dele, e aquilo ali, com certeza, ajudou de alguma forma aí, mágica. O universo é assim, né? Quando você expande a sua consciência, a sua vida consequentemente muda, porque, como diz a lei hermética da correspondência, o que está dentro é como que está fora. Então, gente, é aquela história, né? Na adversidade, a gente encontra a oportunidade, né? Então, tudo depende do estado de consciência, do nível de consciência de cada um, do quanto vida interior você tem ou não, do quanto que você consegue pensar por si mesmo ou não, do quanto você é dominado pela sua mente e pelas circunstâncias ao redor ou não. Ah, então quer dizer que todo mundo agora é só pensar em mudar de situação assim, igual o Viktor Frankl. Não, tá? Nem todo mundo, a história de cada um é uma, né? Pra mim, isso é uma jornada, um trabalho, algo que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, né? Esses dias eu vi uma frase: não existe nenhum ponto de chegada a não ser nós mesmos. O ponto de chegada sou eu. O resto é consequência. Então, esse trabalho incansável sempre, de estar sempre no nosso caminho interior para encontrar as respostas, né? E na verdade, assim, a jornada dele até se tornar um psiquiatra, né, não foi de uma hora para outra. Até tudo acontecer, depois que ele saiu do Holocausto. Então, assim, é uma longa jornada, mas o que salvou, né, são as palavras dele, o que salvou ele ali naquele momento da morte, foi perceber que as pessoas não dominavam a forma como ele se sentia, sobre como ele pensava. Ele não perdeu a fé, não perdeu a esperança, não se entregou para raiva, para maldade, para indignação. Continuou mantendo a fé diante de toda aquela circunstância horrível. Então, cada caso é um caso, né? Nem todas as pessoas são iguais, nem todas as pessoas têm o mesmo nível de consciência. E o mais importante é a gente se amar e se aceitar, independente da nossa fase, da nossa vida, do nosso passado, fazer as pazes com tudo que a gente viveu. É isso, gente. É muito difícil a gente ver pessoas sofrendo, né? Não tem como. Só uma pessoa realmente muito insensível para não ficar tocado ao ver uma criança passando uma situação de dificuldade. Não tem como, né? Ainda bem que a gente tem essa sensibilidade, ainda bem que nós somos humanos. Mas não adianta se revoltar, né? Não adianta a gente achar que o mundo é uma desgraça, que tudo é injusto, né? Tem que acreditar que até no lixão nasce flor. E quando a gente faz um vídeo desse aqui, gente, a gente sabe que as pessoas que estão assistindo têm internet, né? Tem tempo de assistir. Então, tem muitas coisas aqui que eu não falaria para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, né? Seria outra linguagem, outro approach, outro tipo de cuidado. Então, muitas pessoas, né, com certeza vê aí diversos mentores, coaches falando sobre a gente buscar felicidade, ter foco, mentalidade, ser positivo e dar essa revolta, né, de poxa, você não pensa na desigualdade social, você não pensa nas pessoas que estão assim assado, mas cada coisa é uma coisa. Aqui no YouTube vocês são público, né? Se eu vou fazer um projeto social, as pessoas que estão em sofrimento, né, ou passando fome, algo do tipo, eu nunca falaria as mesmas coisas que eu falo pra vocês. Então, é isso. Esse era o meu recado de hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedor esse assunto. É bem delicado, sim. Como eu falei no começo do vídeo, eu espero que vocês pensem com a cabeça de vocês, reflitam, tenham um pensamento crítico, tá bom? Mas espero que eu tenha dado alguma luz, né, na cabeça de vocês, se vocês tinham essa sensação que eu também sempre tive, essa dúvida, essa questão, né, que é meio que um tabu, poucas pessoas falam sobre isso. Então, eu espero que
isso tenha sido uma luz na vida de vocês, que tenha ajudado. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.